Alô? Você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui como Chela, e esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. Você já imaginou como seria a sua vida se você tivesse feito escolhas diferentes? Ou seja, se você tivesse aceitado aquele emprego, se você tivesse mudado de cidade, se você tivesse insistido naquele relacionamento, ou se você tivesse terminado antes, se você tivesse sido mais corajosa ou mais prudente. Enfim, é uma reflexão que dá pra gente ir bem longe. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já brincou de imaginar essas versões alternativas da própria vida, como se fossem realidades paralelas. E foi exatamente por isso que tem um livro que me marcou tanto nos últimos tempos. Eu acho que eu já contei aqui que até meados do ano passado, assim, começo do ano passado, eu não lia livro de ficção. Ficção, entenda-se, romance, histórias, né? Livros de histórias. Eu sempre fui muito apegada a livros de desenvolvimento pessoal, psicologia, comportamento humano, que normalmente é o tipo de livro que eu trago para as reflexões aqui. Mas, no começo do ano passado, eu tive um pouco desse estalo. E já ouvi falar que faz muito bem, né? Ler livros de ficção, você estimula a sua criatividade, enfim. E eu me desafiei e foi o primeiro livro de ficção que eu li, sem ser da época de escola, né? Então, na vida adulta. Que é Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro, eu sempre que, enfim, eu pensava em gravar os episódios aqui do Tá Podendo Falar, me vinha esse livro em mente, então esse dia chegou e ele vai ser o grande norte do episódio de hoje. Essa pergunta que eu te fiz no começo da nossa conversa, ela vem muito desse livro, assim, é a reflexão central. E é uma pergunta que acho que todo mundo já fez pra si mesmo em algum momento. Pra quem nunca leu, eu vou fazer uma mini sinopse sem muitos spoilers, mas vou tentar contar um pouquinho qual que é a grande trama desse livro. E aí já fica aqui a minha recomendação, porque realmente mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Apesar de não ser um livro sobre desenvolvimento pessoal, eu saí com muitos aprendizados e muitas reflexões dessa leitura. Basicamente, a protagonista, que se chama Nora Seed, ela chega num momento da vida dela de profundo arrependimento. Então ela tá ali em casa se remoendo, repensando a vida inteira, todas as escolhas dela. E aí, de uma forma que eu não vou explicar aqui para não ser muito spoiler, mas ela vai parar numa biblioteca, uma biblioteca muito peculiar. Basicamente, essa biblioteca no livro é um lugar entre a vida e a morte. E aí, dentro dessas estantes, né, conforme ela vai explorando a biblioteca, cada livro representa uma versão diferente da vida dela, uma realidade paralela. Porque na vida, cada escolha que a gente faz nos leva para um caminho diferente, né? A gente tem várias bifurcações. E aí, quando ela vê esses livros, cada um deles seria um resultado de uma vida construída a partir de uma escolha específica que ela teve em dado momento. Com certeza, se você parar para pensar agora, você vai lembrar de várias bifurcações, várias tomadas de decisão que você teve que ter ao longo da sua vida que te levaram para onde você está hoje. É aquela famosa frase de que cada escolha é uma renúncia. Você está falando sim para um caminho e automaticamente falando não para vários outros. E aí, ao longo da história, a Nora, né, que é a personagem principal, ela vai conseguindo abrir esses livros e experimentar essas realidades. Então, cada vez que ela abre um livro, ela acaba entrando nesse universo, nessa realidade paralela, onde ela teria feito tal escolha. E ela consegue ver na prática, e sentir mesmo, como seria a vida dela se ela tivesse tomado outro caminho. E aí eu lembro de vários, faz um tempinho já que eu li, mas eu lembro que tinham várias mini coisas. Então, por exemplo, se eu não me engano, o pai dela tinha o sonho que ela virasse nadadora olímpica, porque era o sonho da vida dele, ela era muito talentosa, e ela abandonou esse sonho e essa carreira. Então, tem um dado momento que ela abre um livro onde ela vê a vida dela caso ela tivesse continuado seguindo esse sonho. Aí tem outro momento onde ela enxerga a vida caso ela não tivesse terminado com aquele namoradinho da época da faculdade, como que ela estaria hoje. Enfim, ela vai abrindo todas essas portas e entendendo esses caminhos alternativos da vida dela. E o grande ponto aqui é que ela faz isso na expectativa de encontrar uma vida melhor. Eu até vou fazer um adendo, porque eu não falei isso, mas eu lembro que no livro, o nome desses livros era o livro dos arrependimentos. Então, cada vez que ela abria, ela via um arrependimento diferente. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, por isso, a expectativa dela, ao abrir esses arrependimentos, né, e mudar um pouco esse caminho, é de encontrar uma vida melhor. Uma vida sem arrependimentos. E isso é muito humano, né? Eu acho que o livro conecta muito, porque quem nunca pensou, e se eu tivesse feito uma escolha diferente? E
é toda aquela história do efeito borboleta também, né? Eu acho que todas as nossas micro escolhas no agora, somadas, nos levam para o nosso futuro, para o nosso destino. Então é muito louco quando você começa a pensar nessas infinitas possibilidades. E aí, enquanto eu lia o livro, eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa, que foi uma das minhas reflexões centrais. Quando a gente pensa nas escolhas que a gente não fez, a gente costuma imaginar só a parte bonita delas. É sempre assim. Porque na teoria tudo é muito bonito. Então a gente se pega pensando: talvez, se eu tivesse ficado naquele emprego, eu seria mais feliz hoje. Ou, se eu tivesse aceitado ir para aquele outro emprego, eu estaria mais feliz, mais realizada. Talvez, se eu tivesse dado uma chance para aquele relacionamento, hoje eu estaria feliz com essa pessoa. Então a gente sempre vai romantizar muito esses cenários hipotéticos do e se. E isso é natural, a gente nunca vai pensar nas partes ruins. Mas a verdade é que a gente nunca imagina a vida inteira, com todos os poréns e as coisas que você teria que abdicar se você estivesse vivendo aquela realidade. A gente imagina só o pedaço bonito, o pedaço que tá faltando. E isso faz com que todas as vidas que a gente não viveu pareçam sempre muito mais interessantes do que a vida que a gente tem hoje. A nossa imaginação tem uma mania muito específica, muito curiosa de editar a realidade, né? Então a gente nunca imagina as situações da forma mais realista possível. Além dessa reflexão, tem uma outra coisa que ficou bastante comigo depois desse livro. Inclusive, a gente tem um episódio aqui, que é o Paradoxo da Escolha, que entra um pouco nesse aspecto também. Mas, enfim, a gente vai olhar com um novo olhar para isso no episódio de hoje. Mas se você gosta desse tema, esse episódio também vale muito a pena. Paradoxo da Escolha. Mas voltando, outra reflexão que eu tive ao longo dessa leitura é que toda escolha cria uma vida nova. É o que a gente acabou de falar aqui das bifurcações. E, ao mesmo tempo, toda escolha, ela encerra milhares de outras vidas que você poderia ter. Isso é natural. Quando você escolhe uma profissão, você está deixando outra para trás. Você escolhe viver numa cidade, você está deixando várias outras opções. Quando você escolhe uma pessoa, naturalmente, você também está se fechando para infinitas outras opções. E isso pode parecer triste, olhando de bate-pronto. Mas, talvez, essa seja justamente a beleza de você ter autonomia para fazer suas escolhas e ir atrás dos seus sonhos. Viver é fazer escolhas todos os dias. E é renunciar a outras coisas todos os dias. E eu acho que a gente passa muito tempo pensando nesses e sis e às vezes deixa de viver. E outra coisa que a gente falou nesse outro episódio que eu citei, é muito menos sobre existir uma escolha perfeita e sobre você tomar uma decisão, ter uma escolha e fazer com que ela seja a escolha certa pra você. Eu acho que é muito sobre você meio que embrace aquela escolha, tipo, bater no peito mesmo e falar, tá, é isso que eu tô escolhendo, eu sei das renúncias que eu tô fazendo pra isso e é o caminho que eu escolhi. Ponto. E uma das coisas mais bonitas desse livro é que, aos poucos, e isso não é spoiler, eu acredito, tá? Eu acho que isso não vai estragar a sua experiência de leitura, mas assim, aos poucos, a Nora, a personagem principal, ela vai percebendo uma coisa muito importante. Ela entende que essas vidas alternativas que ela tanto romantizava e fantasiava, elas não são perfeitas. Nem mesmo aquelas que de longe, assim, tipo, o maior arrependimento dela que foi não ter seguido tal carreira ou ficado com aquele cara, ela percebe que não seria a vida perfeita. Porque todas as realidades paralelas que a gente poderia estar vivendo agora teriam problemas, dúvidas, frustrações, dores. Isso faz parte da vida, independente das escolhas que a gente faz. Eu acho que entender isso também e abraçar que sofrer faz parte do caminho, que frustrações fazem parte, que a gente vai ter problema em qualquer vida que a gente escolher ter, também é muito libertador. O que acontece é que quando você faz uma escolha, você está escolhendo o seu desafio. Então, basicamente, essa troca de realidades, no caso da Nora no livro, era uma troca de desafios. Tá, qual que vai ser o problema que eu vou lidar aqui? E faz parte. E aí, me leva a uma reflexão aqui, de que talvez o ponto não seja você encontrar a vida perfeita. Foi aqui que o livro mais me pegou. Porque eu saí dessa leitura entendendo que não é que eu preciso escolher melhor. Foi quase o contrário. Foi mais no sentido de, talvez a busca pela vida perfeita seja uma armadilha, de que, assim, não existem as escolhas perfeitas a serem feitas. E eu comecei a entender que não existe uma versão ideal da nossa história. Uma versão da sua vida onde você vai ter 0 arrependimentos, 0 erros, 0 perdas. Então, acho que a moral que fica da história um pouco é que talvez nenhuma escolha nos proteja completamente da dor. E talvez nenhuma decisão
que a gente vai ter na nossa vida hoje vai garantir uma felicidade constante, uma plenitude. E aí tem uma frase que ela fala em algum momento ali mais pro final, que eu até salvei, eu gosto de grifar algumas coisas e essa foi uma das coisas que me marcou também. Que é basicamente o seguinte, talvez a vida não seja sobre você encontrar o caminho perfeito, e seja muito mais sobre você construir significado dentro do caminho escolhido, que é um pouco do que a gente acabou de falar. Toma a decisão, faça uma escolha e depois faça essa escolha ter sido a escolha certa. Faz sentido? Enfim, eu acho que é importante pensar sobre isso porque a nossa geração convive muito com essa sensação de possibilidades infinitas. Já falamos aqui em vários episódios sobre a nossa geração ter muito acesso, então a gente entender que tudo está muito à nossa disposição. Então a gente acaba sempre imaginando versões alternativas da pessoa que a gente poderia ter sido, a carreira que a gente poderia ter seguido, da vida que a gente poderia estar vivendo. E acho que isso nos traz uma mentalidade de escassez, muito no sentido, sabe? De deixar de enxergar a riqueza da vida real, das coisas que estão aqui agora com a gente. A gente começar a olhar muito para as portas que ficaram fechadas. Bom, e depois de terminar esse livro, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu também anotei na época no meu caderninho, que são algumas perguntas importantes que eu me fiz assim ao longo da leitura. A primeira é essa, né? Um questionamento aqui. Será que a gente não romantiza demais esses caminhos que a gente não viveu? Será que realmente a vida ia ser tão perfeita quanto a gente imagina se a gente tivesse tomado um caminho diferente? Outra coisa que ficou, será que a gente está comparando a nossa vida real com versões imaginárias dela? E aí, para essa pergunta, eu tenho a certeza de que sim. E uma última reflexão para a gente pensar aqui é muito no sentido de, será que a felicidade depende mesmo de você encontrar a sua escolha perfeita? Ou depende de você parar de procurar o tempo todo uma vida diferente? E você só viver a sua própria vida com as consequências das suas próprias escolhas. Enfim, acho que a gente poderia ficar horas falando sobre esse livro. Tem muitas outras coisas. O final que eu não vou falar o que é, mas ele traz uma reflexão muito bonita também. Então, assim, fica aqui de novo a minha recomendação. Leiam esse livro. E pra gente fechar, eu acho que só fica um pouco desse recado, assim, a gente sofre muito pelas vidas que a gente não viveu, a gente fica muito no e se, no imaginário, mas a gente tem que lembrar que tem uma coisa que nenhuma dessas vidas paralelas pode fazer, que é ser vivida. A única vida que pode ser vivida é a que a gente tem hoje. É a que está acontecendo agora, com as escolhas certas, com as escolhas erradas, com os acertos, com os arrependimentos, com tudo que a nossa vida hoje carrega. Eu espero que esse episódio te tenha feito pensar. Se você já leu Biblioteca da Meia-Noite, vamos continuar essa conversa. Comenta aqui no episódio o que você achou, qual foi o seu maior insight, o que ficou para você depois dessa leitura. E é isso, eu te vejo na semana que vem. Esse programa foi produzido por TNS.